Teologia do Aconselhamento Bíblico de Lambert. Capítulo 7. Aconselhamento Bíblico e a Teologia da Humanidade. A doutrina da humanidade diz respeito à natureza bíblica do que significa ser um ser humano. Esse tópico, tradicionalmente, tem sido referenciado como a doutrina da antropologia ou a antropologia da humanidade. Quando cristãos abordam esta área da teologia, eles comumente abordam o modelo do homem como portador da imagem de Deus, a essência e a natureza da humanidade e a questão de gênero e sexualidade humana. Eu abordarei cada uma dessas três importantes categorias, bem como realçarei sua importância para o aconselhamento bíblico. Antes de desenvolver estas questões, nós iniciaremos, como temos iniciado outros capítulos, com um estudo de caso de aconselhamento, a fim de demonstrar a importância prática dessa doutrina para o aconselhamento. Eu quero compartilhar com você a história de Drew e Amber. Drew e Amber. No dia do seu casamento, Drew e Amber estavam extraordinariamente felizes. Cercados pela família e amigos de sua comunidade cristã, eles sentiram que Deus havia sido incomumente gracioso ao direcioná-los um ao outro. Esse sentido de uma extensão extraordinária da graça foi particularmente agudo para Drew. Drew havia crescido com uma luta intensa contra a atração pelo mesmo sexo. Esta atração havia permanecido em sua vida por um longo tempo, mais do que ele pudesse lembrar, e tinha sido uma fonte de confusão enquanto crescia. Drew foi sexualmente ativo por pouco tempo. Sua primeira vez havia sido no ensino médio, mas sua resposta o surpreendeu. Ele não ficou feliz tanto quanto achava que ficaria. Ele apreciou a intimidade do relacionamento, mas achou o contato físico surpreendentemente insatisfatório. Depois de um período, o relacionamento acabou fazendo-o se sentir vazio e envergonhado. Buscando ajuda, Drew achou um grupo de recuperação sexual que se encontrava semanalmente no porão de uma igreja importante em sua própria cidade. O grupo era grande, cheio de homens e mulheres que lutavam com todos os tipos de problemas, além da homossexualidade, mas Drew conseguiu fazer contato com um ex-gay que havia encontrado liberdade do seu estilo de vida homossexual. Drew começou a gastar mais tempo com este homem e começou a sentir uma profunda conexão com ele. Drew foi surpreendido pela forma rápida como a conexão emocional cresceu dentro dele. Ele foi pego de surpresa quando o relacionamento se tornou físico em poucas semanas, após eles se encontrarem. Drew estava com nojo. Ele não gostava do encontro e se desesperou, procurando mudar. Ele não entendia como poderia ter desejo por algo e então se sentir tão culpado por fazer o que queria de forma tão imediata. Ele gastou dias em seu quarto na casa dos pais,
se sentindo triste e miserável. A dor que Drew experimentou como consequência de sua experiência eventualmente o levou a uma igreja evangélica que ficava na rua debaixo de sua casa. Num primeiro momento, ele ouviu a pregação da Bíblia, a proclamação do Evangelho. Ele começou a interagir com cristãos que mostravam cuidado um para com o outro e adoravam juntos. Drew nunca experimentara algo como isto e após muitos meses veio a se entregar a Jesus Cristo. Depois de se tornar um cristão, os desejos homossexuais de Drew o deixaram. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentia livre. Ele estava crescendo dramaticamente em seu relacionamento com Deus e estava se deleitando em estreitar as amizades que havia desenvolvido na igreja. Esta era a situação quando ele conheceu Amber em um retiro para solteiros de sua igreja. Os dois se acertaram. Eles falaram por 6 horas, noite adentro, sobre todas as coisas, seus pais, seus interesses, como vieram a Cristo e até mesmo sobre o passado de Drew com sua luta com a homossexualidade. Drew nunca tentou manter em segredo a sua luta, mas ele estava surpreso pela forma como compartilhou livremente esta informação com Amber num estágio tão primitivo. Ele estava mais surpreso ainda com o tipo de resposta e entendimento de Amber. Dentro de poucos meses, eles estavam expressando seu amor um pelo outro e poucos meses depois eles estavam falando sobre casamento. Com a bênção da liderança da igreja e de seus pais, Drew e Amber casaram quase um ano após o seu primeiro encontro. A alegria do dia do casamento se estendeu para dentro do casamento. Ambos trabalhavam e gastavam seu tempo livre decorando seu pequeno apartamento e com amigos da igreja. Para os primeiros 2 anos, as coisas foram maravilhosas. Então, exatamente antes do segundo aniversário, Drew veio a Amber e confessou, soluçando que estava lutando novamente com a atração pelo mesmo sexo. Ele confessou que havia alguns caras no trabalho por quem havia se atraído e que, embora ele não tivesse se envolvido com outros homens de forma regular, havia visto pornografia. Juntos eles decidiram procurar o pastor deles. O pastor tentou encorajar, mas admitiu que não tinha experiência com esta questão. Ele se ofereceu para achar alguma ajuda para eles. Ele eventualmente conectou Drew com um conselheiro em sua área que havia se especializado em terapia reparativa. Nos encontros com esse terapeuta, Drew começou a aprender que, de acordo com a terapia reparativa, ele desejava relacionamento com pessoas do mesmo sexo porque lhe faltou um relacionamento mais próximo com seu pai e assim passou a desejar esta proximidade por meio de relacionamentos sexuais com outros homens. Esta descrição soou verdadeira para Drew. Seu relacionamento com seu pai fora distante. Ainda assim, Drew sentia que faltava algo na abordagem do seu conselheiro. Ele também estava incomodado com alguns elementos de sua terapia. Um exemplo foi quando o seu terapeuta lhe pediu para ver pornografia heterossexual num esforço de ajudá-lo a mudar. Drew disse isto para o seu pastor, que o aconselhou a não continuar a terapia. Drew ficou ainda mais desencorajado. Ele começou a duvidar que houvesse alguma forma de ajuda. Eventualmente, Drew e Amber e o pastor deles aprenderam que uma abordagem melhor está no aconselhamento bíblico. Pela graça de Deus, Drew e Amber foram capazes de crescer na graça enquanto recebiam aconselhamento bíblico para o casamento e aconselhamento bíblico individual
a fim de tratar algumas questões específicas que não havia tempo para abordar em conjunto nas sessões de aconselhamento. Eu providenciei uma crítica da terapia reparativa, bem como uma orientação bíblica no aconselhamento daqueles que sentem atração sexual por pessoas do mesmo sexo em outro lugar. Aqui, eu quero mostrar como a doutrina da humanidade é relevante para o aconselhamento das questões enfrentadas por Drew e Amber. Nós veremos esta relevância quando avaliarmos a imagem de Deus no homem, a natureza constituinte do homem e a criação da humanidade em dois gêneros. Humanidade feita à imagem de Deus. Deus fez os seres humanos à sua própria imagem para que lhe fossem similar e manifestassem seu caráter e obra no mundo. Quando Deus fez a humanidade, a primeira coisa que ele disse foi que os seres humanos deviam ser feitos à sua imagem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 1, 26. Isto não é verdadeiro para qualquer outra criatura que Deus tenha feito. Deus fez cada um dos animais segundo a sua espécie. Gênesis 1, 24 e 25. Deus fez o homem à sua própria imagem. A preocupação para os cristãos tem sido saber o que significa ter sido feito à imagem de Deus. Nenhuma outra passagem na Escritura diz explicitamente do que é a imagem de Deus. Então nós devemos construir nosso entendimento a partir de várias passagens. Nós examinaremos 3 maneiras que os seres humanos manifestam a imagem de Deus, unicamente representando-o no mundo. Quem nós somos? Ao longo da história, muitos têm entendido que a imagem de Deus nos seres humanos tem a ver com algum elemento essencial do que significa ser humano. Há poucos exemplos que podemos considerar. Primeiro, seres humanos, ao contrário de qualquer outra criatura, são capazes de aprender raciocínios complexos. Nós podemos planejar um orçamento, decidir com quem queremos casar, projetar e construir um hospital e definir metas de vida em longo prazo. Nenhuma criatura tem habilidade de raciocinar de uma forma tão profunda e complexa. Outras criaturas têm a habilidade de ver, ouvir e pensar, mas não de uma forma tão sofisticada como fazemos. Quando eu olho para essas palavras no computador que eu digito, eu vejo algo muito diferente do que meu cachorro Simon, que também apenas olhou na tela. Deus é um ser racional com uma habilidade complexa, maravilhosa de pensar de forma lógica e cuidadosa. Nossa capacidade de raciocinar se empalidece quando comparada à de Deus. Ser feito à imagem de Deus não significa que somos idênticos a Deus. Significa que nós somos como Ele e representamos sua natureza para o mundo. Nós fazemos isto por meio de nossas habilidades cognitivas. Outra maneira de vermos a imagem de Deus em quem nós somos é em nossa vida moral como seres humanos. Seres humanos são unilateralmente morais. Toda pessoa que vive ou já viveu tem algum sentido básico do certo e do errado. Romanos 2, 12 a 16. Houve uma sobreposição notável neste código moral ao longo da história da humanidade e em cada cultura humana. Mentir, roubar e imoralidade sexual, para mencionar apenas alguns, são temas comuns da moralidade entre virtualmente todos os povos. Isto é verdadeiro até mesmo para grupos cuja existência parece se basear
nas violações destes códigos morais. C.S. Lewis apontou os piratas como um exemplo. Piratas parecem ser uma exceção porque eles não parecem pensar que seja errado mentir e roubar. Ao contrário, sua existência depende dessas atividades. Lewis apontou, entretanto, que se você tentar roubar um pirata, você rapidamente descobrirá que ele pensa que roubar é errado. Seres humanos são unilateralmente criaturas morais. Essas características separam os seres humanos da grama e dos lobos, por exemplo, mas tornam os homens similares a Deus, que é, de fato, um ser moral. Visto que Deus é a fonte de toda moralidade, e porque somos pecadores, a moralidade de Deus é muito superior à nossa. Ser feito à imagem de Deus não requer que sejamos exatamente como Deus, somente que nos assemelhemos a Ele o suficiente para manifestar quem Ele é e no mundo que Ele fez. Quem Ele é no mundo que Ele fez. Um elemento da imagem divina na humanidade consiste em quem somos como seres humanos. Os relacionamentos que temos. Outra forma da humanidade ser semelhante a Deus e representá-lo no mundo é por meio dos seus relacionamentos. Nós vemos este relacionamento nos ensinamentos de Jesus sobre o primeiro e o segundo grande mandamento. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 35 a 40. As palavras de Jesus aqui são mandamentos relacionais, nunca dados a qualquer outra coisa no mundo natural. Esses mandamentos mostram duas formas que nos diferenciam de qualquer outra coisa criada. Como seres humanos, nós exibimos a imagem de Deus quando conhecemos e amamos a Deus. Nenhum animal ou árvore pode fazer isto. Talvez coelhos saibam que Deus existe. Eu realmente não sei, mas ainda que eles conhecessem, eles nunca construiriam uma catedral ou escreveriam um hino. Quando os seres humanos se relacionam com Deus, eles estão fazendo algo que somente os portadores da imagem de Deus podem fazer. Seres humanos, a imagem de Deus, conhecem e amam pessoas. Isto não é possível para outras criaturas, ainda que possa parecer que seja assim. Penso novamente em meu cachorro, Simon. Simon é um Cocker Spaniel inglês e é um animal doméstico encantador. Temos bons amigos que também têm um Spaniel. Seu nome é Mônica. Simon sempre fica feliz quando está ao redor de Mônica. Eles correm ao redor da área e brincam por horas. Mas mesmo que Simon goste muito de Mônica, ele nunca escreveu para ela um poema de amor ou celebrou um aniversário do dia que se conheceram. Ainda que animais possam ter alguma medida de camaradagem, eles nunca sabem a profundidade dos relacionamentos que seres humanos experimentam quando vivem a vida juntos. Esta é uma experiência humana única que nos separa dos animais e que nos faz semelhantes a Deus, que goza de relacionamento perfeito dentro da Trindade. O que nós fazemos?
Uma forma final em que a humanidade se assemelha a Deus e o representa se relaciona às coisas que fazemos no mundo. A maneira principal de vermos isto reside no fato de que a humanidade é dado o domínio sobre toda a criação. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Imediatamente após o conselho divino ser revelado quanto a fazer a humanidade à sua imagem, nós somos informados de que ao homem é dado o domínio sobre os outros elementos da criação. Esse domínio tem sido frequentemente referido como mandato da criação. Isto pode ser o mais óbvio textualmente das nossas três categorias. A humanidade é dado o domínio no mesmo momento em que Deus expressa sua intenção de fazer o homem à imagem divina. Seres humanos demonstram este elemento da imagem de Deus sempre que exercem mordomia no mundo. Quando construímos arranha-céus, alimentamos nosso cachorro, cortamos a grama do vizinho, pavimentamos uma estrada ou escolhemos uma rodovia, nós estamos cuidando da criação de uma forma que é reminiscente dos cuidados de Deus para com o mundo. Assim como outras categorias, nosso cuidado para com este mundo é grandemente diminuído diante do incomparável poder de Deus e da sua imarcessível bondade, enquanto supremo cuidador do universo. Ainda assim, nós legitimamente refletimos a Deus quando cuidamos das áreas como mordomos sob nossa responsabilidade. Muitos, nenhum. As três categorias que eu acabei de analisar são formas bem padronizadas na teologia cristã ao se falar sobre a imagem de Deus. Tem sido comum aos cristãos contender pela exclusão de uma ou duas categorias. Alguns têm advogado que a imagem de Deus está baseada exclusivamente no que nós fazemos, outros no que nós somos, outros nos relacionamentos que temos e outros na combinação de duas das três. Não há razão para limitarmos o significado da imagem divina. A Bíblia ensina que a imagem de Deus inclui todas as formas que nos assemelham a Deus e o representam no mundo. Não existe razão para notar apenas uma e somente uma forma. A Bíblia ensina muitas maneiras de refletirmos a Deus e por isso devemos adotar a todas elas. Não ganharemos nada se insistirmos que a imagem de Deus é manifestada somente de uma forma em vez de uma multidão de formas. Imagem quebrada e restaurada. A Bíblia ensina que a queda da raça humana no pecado desfigurou significativamente a imagem, embora não a tenha destruído. A humanidade ainda carrega a imagem de Deus, embora de uma forma distorcida. Gênesis 9:6 diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus fala estas palavras para Noé após a queda, de fato, após o julgamento contra o povo caído no dilúvio. As palavras de Deus tornam claro que a humanidade ainda carrega a imagem divina e que esta imagem estabelece o fundamento para a ordem contra o assassinato e justifica a pena capital quando o assassinato
cometido. É a imagem de Deus no homem, até mesmo no mundo caído, que é o fundamento para a santidade da vida humana. Mas é fato que a imagem de Deus está desfigurada em seres humanos caídos. Nós vemos que a imagem está quebrada em todas as formas que fracassamos em representá-lo como deveríamos. Nós demonstramos que a imagem de Deus está quebrada em nós toda vez que pensamos o que não deveríamos, não obedecemos como deveríamos, não amamos a Deus e ao próximo como deveríamos, ou não cuidamos da criação da forma que deveríamos. Em resumo, nós vemos a imagem de Deus desfigurada em todos esses lugares onde o pecado distorce a forma como fomos criados para operarmos. O, pró o propósito da vida, o propósito da vinda de Jesus Cristo é restaurar a imagem de Deus deformada na humanidade caída. Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus, 2 Coríntios 4:4. Ele é a imagem perfeita de Deus porque ele não tem pecado que distorça sua representação exata de quem Deus é. Nós vimos no capítulo 5 que Jesus Cristo veio tomar o nosso lugar, veio tomar os nossos pecados e nos dar sua justiça. Outra forma de dizer isto é que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho, Romanos 8:29. Um entendimento cristão da imagem de Deus é um entendimento cristocêntrico. A única forma que a imagem quebrada de Deus pode ser restaurada plenamente em pessoas pecaminosas é por meio de Jesus Cristo e o portador da imagem perfeita que veio para nos conformar pela graça à semelhança de Deus de forma tão próxima a dele. A imagem divina quebrada pelo pecado é restaurada em Cristo. Aconselhamento bíblico e a imagem de Deus. A doutrina da imagem de Deus tem tudo a ver com a forma como aconselhamos. Pessoas são feitas à imagem de Deus. Este fato é a realidade mais importante sobre o que significa ser um ser humano. Nós não podemos escolher se representaremos a Deus no mundo. Isto já é uma verdade para nós. A única questão que permanece é se nós reconheceremos este fato e responderemos a ele de uma forma que honre a Deus. Quando você entende a verdade da imagem de Deus, você consegue entender que o aconselhamento existe porque nós vivemos em um mundo onde a imagem de Deus tem sido distorcida em todos aqueles que foram criados para carregá-la. Todo aconselhamento precisa traçar um retorno do fracasso à imagem de Deus plena, um retorno do fracasso à imagem plena de Deus. Rick e Wendy, do capítulo introdutório, falharam em espelhar a Deus no relacionamento deles para com Deus e para com o outro. Suas vidas desmoronaram e eles buscaram aconselhamento. Trenian e Jenny experimentaram o fracasso na imagem de Deus quando seus pais falharam em amá-las e exercer domínio fiel no cuidado para com elas. Estes fracassos criaram tragédias em suas vidas e elas buscaram ajuda no aconselhamento. Scott destruiu seu casamento ao fracassar em refletir Deus em seu casamento. Nós vemos a mesma coisa em todos os outros exemplos deste livro. A imagem de Deus quebrou em cada ser humano que procura aconselhamento. O objetivo do aconselhamento deve ser facilitar a restauração da imagem de Deus para o seu bom funcionamento em todas as formas práticas que esta imagem tem sido quebrada na vida daqueles que procuram um conselheiro.
Eu digo que o objetivo do aconselhamento deve ser facilitar a restauração da imagem de Deus, porque infelizmente muitas abordagens de aconselhamento não veem que o trabalho de aconselhar tem tudo a ver com Deus e sua imagem no homem. Isto é trágico. Como portadores de imagem, nós nos referimos a Deus, de quem portamos a imagem. É errado, desonesto e ineficaz tratar portadores de imagem como se aquele cuja imagem carregam não existisse ou fosse irrelevante para os problemas que enfrentam. Nunca deveríamos ser culpados de ignorar a realidade tão crucial. Isto deve ocupar um elemento central em nosso aconselhamento, porque isto é central a respeito de quem somos. A humanidade é criada à imagem de Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, descreve que nós fomos feitos à imagem de Deus e nos diz o que significa ter sido feito assim. Uma vez que os problemas do aconselhamento estão relacionados a alguma falha em representar com a precisão a Deus, nós precisamos que a Bíblia nos mostre onde temos nos desviado e nos ajude a retornar para onde deveríamos estar. Isso requer aconselhamento bíblico. Este é o problema com a terapia reparativa que Drew recebeu. Embora possamos concordar com terapeutas reparativos que a homossexualidade é um problema e que a mudança é possível, nós devemos deixar claro que terapeutas reparativos não tratam Drew e outros como ele, como portadores de imagem, como de fato eles são. Os terapeutas ignoram o fato de que Deus fez exigências a Drew e que Deus oferece direções específicas sobre como ele pode viver de acordo com essas exigências. Embora muitos considerem a terapia reparativa como uma opção cristã, é possível concordar com isto quando terapeutas reparativos ignoram o aspecto fundamental do que significa ser humano. Drew é chamado a refletir a imagem de Deus em seus relacionamentos. A única forma de Drew, ou qualquer um de nós, saber como fazer isto é dando a devida atenção aos padrões normativos de Deus a respeito de como devemos amar aos outros. Deus regula os relacionamentos de Drew, proibindo intimidade sexual em relacionamentos com qualquer um, sendo restrito à sua esposa. A única forma de ajudar Drew é trabalhando para restaurá-lo à condição de ser um portador mais fiel da imagem que carrega. Isto requer reconhecimento e obediência à Bíblia. O terapeuta reparativo que Drew visitou não somente ignorou a realidade chave da imagem de Deus, mas trabalhou para minar ainda mais a imagem de Deus em Drew. Quando ele prescreveu para Drew a tarefa de assistir à pornografia heterossexual, ele estava trabalhando para degradar a imagem de Deus ainda mais em Drew. Este é somente um exemplo. Nós vemos a mesma coisa no aconselhamento secular que Rick, Wendy e Gayle receberam. Pessoalmente, não estou chocado que descrentes ignorem a imagem de Deus como um elemento central no aconselhamento. O que me preocupa é quando crentes em Cristo se comportam como se as abordagens de aconselhamento secular tivessem alguma coisa indispensável a oferecer no processo de aconselhamento, quando essas abordagens nem sequer compreendem ou reconhecem a realidade mais fundamental do que significa ser um ser humano. Humanidade, feita com um corpo e uma alma.
Uma segunda realidade crucial que a Bíblia ensina é sobre o que significa ser uma pessoa, um ser criado com dois aspectos essenciais. Quando Deus explica como é criado um ser humano, ele diz que nós temos corpo e alma. Em Gênesis 2:7, a Bíblia registra: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus fez a primeira pessoa, ele uniu o físico com o espiritual e a combinação criou uma pessoa vivente. O aspecto espiritual da humanidade é descrito como o fôlego do próprio Deus, fôlego este que Deus não tem dado a nenhuma outra criatura no seu mundo. Muitas passagens na Escritura ensinam esta realidade espiritual. Jó 34, 14, 15, Eclesiastes 12, 7, 1 Coríntios 7, 34 e 2 Coríntios 5, 5. As qualidades duplas de corpo e alma de uma pessoa são tornadas claras em Mateus 10, 28, onde Jesus admoesta: Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A Bíblia faz uma distinção entre esses dois aspectos da humanidade, mas não faz uma divisão final. Em termos bíblicos, não existe algo como uma pessoa que não seja ambos, corpo e alma, juntos em um ser humano. Esta realidade bíblica é chamada de dicotomia, que se refere ao fato de que seres humanos consistem de dois aspectos. Esses dois aspectos, embora distintos, estão tão intimamente relacionados que há somente uma situação na qual eles podem ser separados. Esta situação é a realidade trágica da entrada do pecado no mundo, trazendo sobre a raça humana a morte. A morte de um ser humano é uma separação horrível do corpo e da alma. 2 Coríntios 5:8 é a destruição literal de um ser humano. Mas mesmo esta destruição é temporária. O destino eterno de cada ser humano é a união eterna entre corpo e alma, ou no céu, ou no inferno. Mateus 25, 31 a 46. O ensinamento bíblico sobre o corpo. Existem poucos termos diferentes na Bíblia para tornar claro o elemento físico dos seres humanos. As palavras carne e corpo são usadas na Bíblia para traduzir uma palavra hebraica e dois termos gregos. 158. As palavras carne e corpo são usadas na Bíblia para traduzir uma palavra hebraica e dois termos gregos. Este elemento físico é crucial a respeito do que somos. Nós vemos isto em inúmeros lugares através das Escrituras. Nós olharemos para dois, um no Antigo Testamento e outro no Novo. Na narrativa detalhada da criação da humanidade, Deus descreve o processo ao fazer a mulher e o homem. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 21 a 23. Nesta passagem, nós vemos que Deus fez a mulher a partir de um dos elementos físicos que ele tomou do homem. Então, depois que Deus formou a mulher e a apresentou ao homem, o homem está
claramente impressionado e começa a falar ousadamente do transbordamento da sua alegria ao ver a mulher. É significativo que ele dirija seu entusiasmo a respeito da mulher ao fato de que eles são feitos da mesma matéria física. Esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Até mesmo o nome da mulher vem do fato de que ela foi formada de um elemento físico do homem. Esta passagem aponta para a alta honra que Deus atribuiu aos nossos corpos físicos. Uma passagem do Novo Testamento que honra o corpo é encontrada em 1 Coríntios 6, 15 a 20. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer, é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo está enfatizando o ensinamento sobre a sexualidade nesta passagem, fundamentando sua instrução contra a imoralidade sexual na teologia do corpo. Ele afirma que nossos corpos físicos são membros de Cristo. 1 Coríntios 6,15, que a imoralidade sexual é errada porque é um pecado contra nosso corpo físico. 1 Coríntios 6,18, que nosso corpo físico é templo do Espírito Santo. 6,19, e que nós devemos glorificar a Deus em nossos corpos, porque eles não são nossos, mas foram comprados por Jesus Cristo. 1 Coríntios 6,20. Eu não consigo pensar em nenhuma declaração mais exaltada a respeito dos nossos corpos do que esta, que Jesus comprou nossos corpos com o seu próprio sangue, que o Espírito Santo veio residir em nós. Quando você acrescenta a isto a verdade de que o próprio Jesus encarnou, tomando um corpo humano, Filipenses 2, 7 e 8, que será seu para sempre, fica claro que a Bíblia atribui altíssima honra ao corpo físico dos seres humanos. O ensinamento bíblico sobre a alma. A Bíblia ensina a dinâmica interna e espiritual da humanidade usando diferentes tipos de linguagem. Algumas vezes a Bíblia usa linguagem com o propósito de apontar para a existência do aspecto interno daquilo que somos. A Bíblia também usa linguagem para apontar para funções específicas desta realidade interna. 4 termos significativos são usados para indicar a existência de uma alma imaterial. Um termo é alma. Também minha alma está profundamente perturbada. Salmo 6, 3. Outro termo é espírito. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. 1 Samuel 1,15.
Outra linguagem inclui pessoa oculta, mas deixe que seu adorno seja a pessoa oculta do coração. E eu interior. Embora o nosso eu exterior esteja se corrompendo, nosso eu interior está sendo renovado dia a dia. 2 Coríntios 4,16. A Bíblia não somente ensina a existência da alma, como também descreve algumas das funções desempenhadas pela alma. A função da volição é enfatizada com o uso do termo vontade. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina e ela é de Deus, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7,17. A cognição é enfatizada com o termo mente. E vocês, que uma vez foram alienados e hostis na mente. Colossenses 1,21. Nosso senso moral de certo e errado é sublinhado usando a palavra consciência. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. 1 Coríntios 8,12. A base humana da emoção é referendada com o termo popular coração. Não se turbe o vosso coração. João 14,1. Curiosamente, no Novo Testamento, a palavra carne, que normalmente se refere a corpo físico, pode se referir a um princípio interno do pecado que reside no crente. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Romanos 8,5. Esta é uma pesquisa incrível, incrivelmente breve, de 9 termos diferentes. Esta diversidade de terminologia aponta para o funcionamento diverso do aspecto interno de seres humanos. Algumas vezes, a Bíblia enfatiza o elemento cognitivo da nossa alma com respeito ao pensamento e à razão. Algumas vezes, o elemento volitivo é usado para enfatizar nossa habilidade de escolher. Outras vezes, a Bíblia enfatiza a linguagem emocional para sublinhar nossa habilidade de sentir. A Bíblia também sublinha a parte moral da nossa alma, que aceita ou rejeita o bem e o mal. A Bíblia usa a linguagem como coração, espírito e homem interior, que meramente aponta para a existência do espiritual sem estabelecer uma função específica. Devemos concluir de toda esta variedade de linguagem que a Bíblia ensina a diversidade dentro de uma unidade geral com respeito à alma humana. Embora os vários termos apontem para muitas funções diferentes da alma, a realidade central é que nós temos uma alma. Nós não precisamos criar um aspecto novo e diferente da humanidade toda vez que encontrarmos uma palavra diferente referindo-se à alma. Em vez disso, devemos entender que a Bíblia usará linguagem diferente para se referir à mesma coisa e que a linguagem diferente pode realçar uma função específica da alma. Isto é similar a um homem falando sobre sua mãe. Isso é similar a um homem falando sobre sua esposa, a mãe dos seus filhos e sua melhor amiga. Com cada novo uso da linguagem, ele ainda está falando sobre a mesma pessoa, enquanto realça diferentes
coisas sobre ela. É por essa razão que eu não estou convencido da divisão de que seres humanos, ao invés de serem uma união de corpo e alma, são realmente um corpo, uma alma e um espírito. Esta visão conhecida como tricotomia não parece compreender que a Bíblia pode usar diferentes termos para falar da mesma coisa. De fato, uma das passagens que, para mim, possui uma maior dificuldade para esta posição é um dos textos que os proponentes da tricotomia comumente usam para defender a sua posição. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Tricotomistas creem que esta passagem ensina que a alma é algo diferente do espírito, porque eles são divisíveis pela palavra de Deus. Se estivermos fazendo separação de funções para o espírito e para a alma por causa desta passagem, então nós devemos fazer uma separação de funções para o coração, que é mencionado no mesmo versículo. Nós teremos o mesmo problema em Lucas 10:27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Aqui, a Bíblia fala a respeito de 4 elementos diferentes da pessoa humana. Em vez de acreditarmos que cada item da lista se refere a algo diferente, devemos permitir que a Bíblia fale de aspectos diferentes da pessoa usando linguagem diferente. Em Hebreus, Deus está descrevendo o poder permanente da Bíblia, o poder penetrante da Bíblia. Em Lucas, Deus faz uma declaração sobre o amor compreensivo que nós devemos ter para com Ele. O relacionamento do corpo e da alma. Ao discutir a natureza da dicotomia da humanidade, nós deveríamos fazer mais do que observar os aspectos do corpo e da alma. Corpo e alma estão firmemente ligados um ao outro. Assim, devemos ter algum entendimento de como essas duas facetas interagem uma com a outra. Nós devemos observar pelo menos 2 interações entre o corpo e a alma. Primeiro, Deus criou os seres humanos para serem guiados por suas almas. Deus criou pessoas para trabalharem de tal forma que suas almas iniciassem a atividade dos seus corpos. Este é um ensino claro da Escritura em lugares como Provérbios 4:23. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão confere grande importância ao coração nesta passagem. Ele nos encoraja a proteger o nosso coração com grande cuidado, porque tudo o que nós fazemos, todas as atividades da nossa vida, procedem do coração. Nós temos um exemplo disso em Êxodo 25:1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover. Para isso, dele recebereis a minha oferta. Quando Deus fala com Moisés, ele diz que o povo dará quando seus corações os motivarem a agir de tal forma. Esta ideia de que o corpo é guiado e dirigido pela alma é algo que o movimento de aconselhamento bíblico tem enfatizado. Uma expressão particularmente articulada disto vem de Ed Welch em seu livro Blame It on the Brain.
A única contribuição do corpo para a pessoa toda é que ele é o mediador da ação moral, ao invés de ser o iniciador. Num certo sentido, ele é o equipamento do coração. Ele faz o que o coração diz que deve ser feito. Ele é o veículo do coração para o ministério concreto e o serviço no mundo material. O ponto sucinto, o ponto suscitado por Welch deixa claro que, numa teologia bíblica da humanidade, nós entendemos o coração como o iniciador da ação moral e o corpo como o mediador desta ação. É importante deixar claro que isto não visa rebaixar o corpo, a fim de afirmar que a alma instiga o comportamento. Ao invés disso, este ponto situa corretamente a importância crucial do corpo como árbitro da alma para o resto do mundo. O corpo não somente media a alma para o resto do mundo, ele também transmite informações para a alma. Seres humanos, como criaturas, são dependentes por definição. Nós precisamos de Deus, mas também precisamos de outras coisas. Nós precisamos de alimento, água, sono e ar para sobrevivermos. Nossos corpos provêm indicadores físicos para cada uma dessas necessidades. Isto é algo que é assumido e ensinado na Bíblia. Mateus 12:1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Mateus registra aqui que os discípulos precisavam de alimento e que a forma que eles sabiam disso era pela sensação de fome em seus corpos. Os corpos dos discípulos instruíram suas almas, que por sua vez iniciaram a ação física de colher espigas e comê-las. Há então alguma forma de duplo relacionamento entre o corpo e a alma, em que o corpo tanto media quanto informa as intenções da alma. Uma segunda realidade que podemos observar sobre a interação entre corpo e alma é que no mundo caído, nossas almas enfraquecem os nossos corpos e nossos corpos enfraquecem nossas almas. Quando o pecado obscureceu o coração do primeiro casal, isto tornou possível que desejos corruptos do coração guiassem o corpo a comportamentos pecaminosos. Quando Adão e Eva discerniram corruptamente aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram e comeram do fruto. Em outras palavras, eles pecaram contra seus próprios corpos ao usá-los para fazerem algo contra as ordens de Deus. Nós repetimos a transgressão deles toda vez que um desejo perverso se transforma em um comportamento perverso. Nós traímos a nós mesmos e usamos os corpos que Deus nos deu para mediar a perversidade dos nossos corações diante do mundo. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios 6, 16, 18. Ele instrui nossos corações, nesta passagem, a se afastarem da imoralidade sexual. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Fugir da impureza. Seu argumento ao fazer este apelo se fundamenta na honra dos nossos corpos físicos. Ele pede aos cristãos que tenham desejos sexuais puros, a fim de não pecarem contra seus corpos por meio de atos sexuais imorais.
Um mundo de pecado cria um contexto em que pessoas pecadoras podem trair os seus próprios corpos, direcionando-os a desejos pecaminosos. Por outro lado, a Bíblia também é clara ao ensinar que nossos corpos enfraquecem nossas almas. Nós vivemos num mundo de morte física, no qual nossos corpos morrem e se degradam. A decomposição física do corpo conduz a problemas para a alma. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios 4, 16 a 5:4. Nesta passagem, nossas almas são examinadas usando a linguagem do eu interior, e nossos corpos são examinados usando a linguagem do eu exterior e uma tenda. Paulo afirma aqui que num mundo em que o físico se decompõe, nossos espíritos podem ser renovados mesmo quando nossos corpos definham para a morte. O cristão, entretanto, experimenta um mundo no qual seus corpos e almas estão se movendo como que em direções diferentes. Como o Espírito que habita em nós conduz a pessoa interior para a vida, o mundo caído empurra nosso corpo para a morte. Nosso corpo normalmente será incapaz de fazer a obra que nossa alma acena para fazer. A fraqueza física coloca um enorme fardo sobre a alma. Uma lista potencialmente infinita de problemas complica a habilidade do nosso corpo moribundo de realizar os desejos da nossa alma, que é ser renovado. Problemas como tumores no cérebro, dor física intensa, demência, mal de Parkinson, problemas hormonais, doença de Cushing, lesão cerebral crônica, hipocalemia, insônia e literalmente milhares de outros problemas desafiam a habilidade do corpo humano de realizar as ordens da alma. E nem sequer falamos sobre os inumeráveis problemas que a comunidade médica ainda não descobriu e que causam a inúmeras pessoas sofrimentos sem medida, enquanto aguardam um diagnóstico acurado e um tratamento efetivo. Tudo isto constitui o gemido dos nossos corpos fracos, que aguardam de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Coríntios 5:1. Isto não significa que o corpo é mau. O corpo é muito bom e é declarado assim pelo próprio Deus, que fez dele a sua casa. Isso significa que o pecado é muito mau e que ele enfraquece e decompõe o corpo, aguardando o dia mencionado por Paulo, quando teremos nossos corpos glorificados,
já sem a mancha do pecado e sem fraqueza. Enquanto isso, este ensino justifica o uso de remédios, procedimentos médicos e médicos que forneçam cura e alívio para os sintomas de problemas físicos que experimentamos. Implicações do aconselhamento para seres humanos com corpos e almas. A Bíblia nos insta a ver a humanidade como criada tanto com um corpo quanto com uma alma, os quais têm uma interação complexa e muitas vezes misteriosa. Penso que seja possível explicar pelo menos 4 implicações para o aconselhamento bíblico. Primeiro, conselheiros bíblicos abordarão problemas que são tanto físicos quanto espirituais. É uma negação simplista de um ensino bíblico complexo insistir que os problemas enfrentados no aconselhamento poderiam ser físicos ou espirituais. Os problemas enfrentados no aconselhamento podem ser físicos, espirituais ou uma combinação destes dois. A interação complexa de corpo e alma, combinada com nosso conhecimento limitado como seres humanos, pode tornar muito complicado ou até mesmo impossível identificar uma gênese singular de um determinado problema, como físico, espiritual ou ambos. Isto conduz a uma segunda implicação, a saber que conselheiros bíblicos devem utilizar e cooperar com profissionais médicos competentes enquanto aconselham pessoas problemáticas. Conselheiros bíblicos entendem que, em um mundo caído, o corpo tanto influencia quanto adoece a alma. Eles também entendem que a suficiência material da Escritura se estende ao aconselhamento, mas não ao tratamento médico. Além disso, eles entendem que a doutrina da graça comum de Deus concede a muitas pessoas um rico conhecimento quanto à medicina. Todas estas informações nos conduzem a uma cooperação entusiástica com a ciência médica. Meu credo pessoal no aconselhamento é: quando em dúvida, confira. Quando eu estou aconselhando alguém que está experimentando um problema extremo, novo, bizarro ou fora do comum, sob qualquer aspecto, eu encorajo esta pessoa a procurar um médico para um exame completo. A informação produzida por tal exame beneficia grandemente o aconselhamento. Isto me ajuda a ver todos os problemas potenciais no aconselhado, tanto no corpo quanto na alma. Uma terceira implicação é que cuidado médico, mesmo que seja importante, nunca é suficiente para tratar os problemas que as pessoas enfrentam. Os problemas que as pessoas enfrentam nunca são meramente médicos. Pessoas encontram sua existência em um corpo e uma alma, assim sempre precisarão do tipo de cuidado que oferecemos no aconselhamento. Até mesmo quando os problemas são obviamente médicos, a pessoa ainda requer aconselhamento. Uma pessoa com câncer precisa de quimioterapia, mas também precisa de aconselhamento bíblico a fim de oferecer encorajamento tanto no diagnóstico quanto no prognóstico.
Uma pessoa que perdeu um membro precisa de cirurgia, reabilitação e uma prótese. Eles também precisam conversar com uma pessoa sábia e cuidadosa sobre como enfrentar o trauma espiritual que estão passando. Até mesmo um resfriado geralmente requer o tipo de encorajamento e serviço que o aconselhamento bíblico sabe como oferecer. Isto é outra forma de dizer que se os nossos problemas são externos ou mundanos, nós somos chamados a respondê-los dentro de uma comunidade de cuidados. É por isso que Deus fez da igreja a instituição mais central no planeta Terra e não os hospitais. Uma vez que essa necessidade de cuidados por meio do aconselhamento é real, até mesmo em situações físicas, obviamente considere quão maior é a necessidade de aconselhamento em situações que são menos claras. Uma quarta implicação para o aconselhamento é que conselheiros bíblicos não devem praticar medicina. Nós devemos honrar a ciência médica deixando que pessoas treinadas e credenciadas a pratiquem. A Bíblia oferece recursos suficientes para que visam oferecer cuidado por meio do aconselhamento, mas não recursos suficientes para oferecer cuidados médicos. Ao invés disso, o ensino bíblico sobre a importância do corpo encoraja cuidados médicos por aqueles que são especialistas em provê-los. Como conselheiros bíblicos, nós não oferecemos conselhos médicos profissionais para o aconselhado, mas, ao contrário disso, os encorajamos a procurarem médicos para diagnosticar e tratar qualquer problema físico. Nós precisamos deixar bem claro o que significa e o que não significa dizer que a Bíblia não é um recurso suficiente para oferecer cuidado médico. A Bíblia não tem uma explicação dos detalhes de como fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Profissionais médicos aprendem esta informação de fontes de fora da Escritura. Isso não significa que a Bíblia deixa de ser a autoridade sobre a prática médica. Procedimentos médicos como cirurgia de coração são garantidos por causa do ensino bíblico sobre a santidade da vida humana. Intervenções médicas para suicídio assistido, redução seletiva durante a gravidez e o uso da assim chamada pílula do dia seguinte são rejeitadas por causa do mesmo princípio bíblico, a santidade da vida humana. Conselheiros bíblicos são obrigados a ponderar com seus aconselhados, instar com eles a fim de evitarem tais práticas quando questões com princípios bíblicos óbvios estão em jogo. Tudo isso está profundamente relacionado ao tipo de aconselhamento oferecido a Drew quando ele recebeu terapia reparativa. A terapia reparativa está errada porque ela tem um entendimento errado da natureza humana. Quando a terapia reparativa foca exclusivamente no comportamento em vez do desejo iniciado na alma, ela acaba tratando Drew de uma forma subhumana. Da mesma forma, quando a terapia reparativa tentou mexer com os desejos físicos de Drew, induzindo-o a assistir à pornografia, ela o tratou como um corpo esvaziado de uma alma responsável diante de Deus por sua forma de funcionar. Tratar Drew como plenamente humano requer que reconheçamos sua alma bem como o seu corpo. O exemplo aqui diz respeito à terapia reparativa e como ela se relaciona com Drew. Muitos outros terapeutas falham em reconhecer a parte espiritual
de uma pessoa. Intervenções tais como psiquiatria biológica, terapia cognitiva comportamental e outras despojam os seres humanos de um dos seus aspectos constitutivos. Conselheiros que usam essas terapias precisam aprender das escrituras o que significa abordar os seres humanos mais plenamente em seus próprios problemas de vida. Humanidade, feitos homem e mulher. A Bíblia ensina uma terceira realidade crucial sobre a existência da humanidade. Não somente fomos feitos à imagem de Deus, compostos de aspectos físicos e espirituais, mas também fomos feitos com dois gêneros. Isto é declarado em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esta passagem mostra que Deus criou a raça humana para existir em dois gêneros diferentes, a saber, homem e mulher. A raça humana é composta de dois gêneros, mas as funções individuais de cada gênero não são idênticas. Elas são complementares. É por isso que cristãos que adotam este ensinamento são chamados de complementaristas. Eles creem que a Bíblia ensina que Deus fez dois gêneros equivalentes que complementam um ao outro. Cada uma dessas proposições, homens e mulheres são iguais, e homens e mulheres são diferentes, são importantes no entendimento do ensino bíblico sobre gênero. Homens e mulheres são iguais. A Bíblia ensina que homens e mulheres são equivalentes em pelo menos dois sentidos. Primeiro, homens e mulheres são equivalentes em seu status na criação. Deus fez homens e mulheres como criações equivalentes. Esta equivalência é vista em Gênesis 1:27, passagem já observada. Deus fez a humanidade à sua própria imagem, tanto o homem quanto a mulher, ambos os gêneros, são criados à imagem de Deus e nenhum pode reivindicar um status exaltado que o outro não possua. Qualquer marca de chauvinismo que prejudique um gênero sobre o outro corta no coração da criação de Deus de ambos os sexos, feitos à sua própria imagem. Homens e mulheres são também equivalentes na redenção oferecida em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio salvar homens e mulheres que permanecem iguais no reino de Deus. Gálatas 3:28 diz: de Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso não significa que não há mais qualquer distinção entre homens e mulheres, mas sim que homens e mulheres têm acesso igual a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, da mesma forma que judeus e gregos, escravos e livres. O apóstolo Paulo quer tornar claro que não há barreiras raciais, econômicas ou de gêneros quando se trata de invocar o nome de Jesus. Jesus salva todo aquele que vem a Ele com fé, arrependido. Porque Jesus redime igualmente homens e mulheres, nós devemos estar comprometidos a adotar a equivalência de ambos os gêneros. Não há espaço na Igreja de Cristo para estimar um gênero a despeito de outro.
Homens e mulheres são diferentes. Homens e mulheres são equivalentes na criação e na redenção, mas isto não significa que não há diferenças entre eles. As diferenças biológicas variam desde indicadores físicos óbvios de masculinidade e feminilidade a diferenças hormonais subjacentes àqueles indicadores. As distinções que a Bíblia enfatiza têm a ver com diferenças no contexto do lar e no contexto da vida na igreja local. No lar, homens são chamados para uma liderança servil e são responsáveis pelo funcionamento da casa. Mulheres são chamadas a responder a essa liderança com submissão. Colossenses 3, 18 e 19 diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Na passagem paralela, em Efésios 5, Paulo deixa claro que a submissão da esposa ao seu marido deve espelhar a submissão da igreja ao próprio Cristo. Paulo também deixa claro que o amor do marido para com a sua esposa deve refletir o tipo de liderança amorosa que enviou Jesus à cruz a fim de purificar sua noiva, a igreja. Por meio das Escrituras temos a certeza de que a queda da humanidade no pecado corrompeu esta ordem criada. Gênesis 3,16, 1 Pedro 3, 1 e 2. Mas nunca nos dizem que a ordem de Deus para maridos e esposas está errada em si mesma ou que Deus pretende mudá-la. Uma segunda área em que somos informados de diferenças é na comunidade redimida da igreja. Homens e mulheres são chamados para exercerem diferentes funções na comunidade cristã. Homens são chamados a uma posição de liderança espiritual na igreja e mulheres são chamadas a responder a essa liderança. Esta distinção nos papéis eclesiásticos está localizada, mas obviamente no ofício pastoral de ensinar. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo 2, 11 a 13. Esta passagem dá um mandamento e um fundamento para o mandamento. Mulheres são instruídas a aprender e não a ensinar ou exercer a autoridade sobre o homem. Isto não significa que uma mulher não possa se envolver no ensino de outras mulheres, mas que o ofício de ensinar do pastor é reservado para homens. Paulo provê a base para o mandamento na criação. A razão de Paulo reservar o papel autoritativo de mestre para os homens está fundamentado na criação do homem antes da mulher, indicando sua autoridade sobre sua esposa, que é equivalente a ele em sua essência criada. Deus criou uma estrutura de autoridade dentro da igualdade quando ele designou os papéis complementares de masculinidade e feminilidade. Homens e mulheres foram criados igualmente à imagem de Deus, e no entanto, como fazem isto juntos, eles realizam isto fazendo coisas diferentes. A mulher espelha melhor a Deus enquanto responde à liderança masculina. Na família e entre o corpo dos fiéis, o homem espelha melhor a Deus enquanto exerce uma liderança servil no lar e na igreja. Implicações do aconselhamento para a masculinidade e a feminilidade. Há muitas implicações desta verdade para o aconselhamento. Vale a pena notar que conselheiros precisam adotar este
elemento do ensinamento bíblico para serem efetivos no aconselhamento matrimonial. Ao longo dos anos, eu tenho feito mais aconselhamento matrimonial do que qualquer outro tipo e muitos casamentos têm necessitado de ajuda nesta área da masculinidade e feminilidade. No momento em que os casais chegam para o aconselhamento, houve alguma quebra na estrutura funcional de liderança e submissão no casamento. Conselheiros que não entendem e não adotam o ensino bíblico sobre a complementariedade não estão equipados para tratar as questões que se encontram no cerne dos casamentos problemáticos. O aconselhamento mais eficaz ocorre nas igrejas que honram o projeto da criação de Deus para a masculinidade e feminilidade. Quando igrejas se engajam em práticas que debilitam os papéis bíblicos dos gêneros, elas destroem a estrutura de gênero criada por Deus, por meio da qual viveríamos. Conselheiros e aconselhados precisam estar numa igreja que adote e modele o bom projeto de Deus para a masculinidade e feminilidade. Outra implicação ainda tem a ver com os encontros que conselheiros têm com os aconselhados. Aqui devemos abordar como o gênero se desenvolve nos papéis que os conselheiros são chamados a tocar à medida que interagem com seus aconselhados. Primeiro, a proibição de Paulo contra as mulheres ensinarem doutrina aos homens se aplica igualmente ao aconselhamento e à pregação. Aconselhamento é ministério da palavra de Deus, exatamente como a pregação o é. A única diferença é que o aconselhamento é o ministério pessoal da palavra numa conversa e a pregação é um ministério público da palavra por meio de proclamação. Porque conselheiros bíblicos creem na suficiência da Escritura, nós cremos que uma porção substancial do aconselhamento consiste em ensinar a Bíblia aos aconselhados. Porque as mulheres não devem ensinar a Bíblia aos homens, elas não devem aconselhar casais sozinhas. Isso tem implicações práticas para Drew e Amber. Drew não é a única pessoa que precisa de um conselheiro. Drew e Amber, ambos precisam de aconselhamento. O conselheiro que conduz o aconselhamento matrimonial, quando eles estão juntos, deve ser um homem, visto que ele deveria ser o portador da imagem mais equipado para desempenhar as responsabilidades de ensino para homens e mulheres no aconselhamento. Com certeza, isto não significa que uma mulher não poderia nem deveria estar envolvida num aconselhamento matrimonial. Em meu ministério de aconselhamento, eu tenho aconselhado pouquíssimos casais sem ter uma conselheira presente. Ter uma conselheira presente em um aconselhamento matrimonial é incrivelmente útil. A presença de uma mulher ajudaria Amber a se sentir mais confortável em uma sala com dois homens. Também permite que a mulher seja ensinada pela Bíblia por meio de uma conselheira. A conselheira pode também ajudar ao informar o conselheiro sobre coisas que ele possa ter não compreendido na sessão de aconselhamento. Ela também pode interagir com o homem que está sendo aconselhado, fazendo perguntas e ajudando-o a entender certas coisas sobre sua esposa a partir da perspectiva de outra mulher. Ela deve ser cuidadosa em sua interação, entretanto, para não se envolver na instrução bíblica ao homem. Segundo, a instrução de Paulo aos Efésios, que imoralidade sexual, impureza e cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, Efésios 5:3, é relevante para o aconselhamento. Esta passagem nos torna, enquanto cristãos, responsáveis pela aparência do nosso relacionamento com o sexo oposto. Não é suficiente que cristãos individualmente
se esforcem pela pureza de seus próprios relacionamentos diante de Deus. Eles também devem se esforçar pela pureza em seus relacionamentos com outras pessoas. Isso não requer estratégicas recentes. Isto não requer estatísticas recentes, a fim de demonstrar que muitos pastores falham em ministrar por causa do pecado sexual que começa no aconselhamento. O ensinamento bíblico e esta realidade consequente nos esforçam a considerar nossas responsabilidades no ensino bíblico de gênero, no aconselhamento individual. O chamado para evitar qualquer aparência de imoralidade sexual significa que, sob as circunstâncias mais normais, é errado aconselhar membros do sexo oposto de forma contínua. Homens não devem aconselhar mulheres de forma contínua, não porque seja errado instruir uma mulher por meio do aconselhamento, mas porque o homem deve evitar a aparência do pecado. Mulheres não devem aconselhar homens, não somente para que evite ensinar doutrina aos homens, mas também para evitar a aparência da impropriedade por meio de encontros consistentes e sozinhos sem seu cônjuge. Relacionado a isto está a falta de conforto que a maioria dos homens experimenta em estar sozinho com e ser instruído por uma mulher. Deixe-me fazer duas qualificações importantes sobre essa questão. Eu estou sendo muito cuidadoso ao dizer que homens não devem aconselhar mulheres sozinhas de uma forma contínua. Isto é diferente de dizer que eles nunca devem se encontrar para aconselhamento com uma mulher ou aconselhá-las sozinho. Alguns têm a convicção que um homem nunca deve se encontrar sozinho com uma mulher que não seja sua esposa. Eu aprecio essa convicção e nunca exortaria ninguém a ir contra sua consciência e fazer algo diferente. Tendo dito isto, eu também creio que dizer que esta prática deve ser observada por todos os cristãos em todos os momentos vai além do que está escrito na Escritura. Em certos momentos, em particular, pastores precisarão ter um encontro privado com um membro do sexo oposto. Eu tenho observado tipicamente 3 regras quando encontro uma mulher. Eu tinha uma janela cortada na porta do meu escritório. Assim, qualquer pessoa poderia ver o que passava dentro da minha sala. Eu encontro com mulheres quando um secretário ou outra pessoa da equipe está presente. O objetivo no encontro é fazer a transição daquela mulher para os cuidados de outra mulher o mais rápido possível. Eu nunca me reúno sozinho com uma mulher na sua casa, exceto no caso de mulheres idosas. A lógica por trás deste padrão é evitar qualquer insinuação de imoralidade sexual. Eu tenho ouvido algumas pessoas zombarem de tais padrões, dizendo que parecem estender para o conselheiro ou aconselhado os piores motivos possíveis, como se deixados sozinhos por um momento, eles cometeriam um ato de imoralidade sexual. O fundamento destes padrões cuidadosos para encontros de aconselhamento não tem a ver necessariamente com as intenções de alguém no encontro. Ao invés disso, o fundamento visa honrar a Deus, evitando qualquer insinuação de imoralidade sexual. Uma pessoa estranha que fique olhando não pode ver as intenções
dos nossos corações, mas pode ver se estamos nos encontrando constantemente com alguém do sexo oposto. Visto que eles não podem saber o que está acontecendo durante aqueles momentos quando estamos sozinhos, nós defendemos o ensino de Efésios 5:3, evitando tempo sozinho com o sexo oposto, tanto quanto possível. Esses princípios se aplicam ao aconselhamento de Drew e Amber. Eles estão experimentando um momento muito difícil e cada um deles precisa se encontrar sozinho com outra pessoa, além do aconselhamento matrimonial regular. As muitas questões que eles enfrentam, que requerem conversa, são mais do que uma pessoa poderia tratar em uma sessão semanal de aconselhamento. Além das suas sessões de aconselhamento matrimonial regular, Amber precisa se encontrar semanalmente com outra pessoa. Baseado no ensino bíblico sobre gênero, a melhor pessoa para fazer isto é uma mulher sábia e piedosa. Andrew também precisa se encontrar com outra pessoa, e o ensinamento bíblico sobre gênero orienta que esse deve ser um homem. Mas as coisas são um pouco mais complicadas com Drew. Sua atração pelo sexo oposto pode nos fazer pensar se é arriscado colocá-lo ao lado de outro homem para aconselhar. Essa questão é particularmente relevante porque uma luta significante enfrentada por Drew com seu desejo sexual e tem a ver com um homem que ele estava se encontrando para aconselhamento. Muitos homens em meu ministério têm me perguntado se é sábio aconselhar alguém do mesmo gênero quando aquela pessoa está lutando com atração pelo mesmo sexo. Eles suscitam esta questão porque não querem ser uma tentação para aquela pessoa que desejam ajudar, e eles não querem levantar suspeitas sobre imoralidade sexual numa violação de Efésios 5:3. A forma de evitar tanto a tentação quanto a aparência do pecado é, na verdade, não colocar pessoas que são atraídas pelo mesmo sexo em aconselhamento com membros do gênero oposto. Ao invés disso, o melhor curso é oferecer aconselhamento com um membro do mesmo gênero que não seja de modo algum tentado ao pecado sexual. Um membro do mesmo sexo que seja um cristão sábio e maduro e que seja marcado pela semelhança com Cristo e pela castidade é a melhor escolha. Tal conselheiro é mais capaz de manter a pureza do relacionamento e está melhor equipado para responder e assistir a qualquer atração potencial que exista por parte do aconselhado. Antes de deixar a questão de gênero, há mais uma questão que devemos abordar. Isso diz respeito ao problema transgênero que tem tido tantas manchetes ultimamente. Relatos noticiam um redemoinho de pessoas que acreditam ser um gênero diferente do que aquele indicado pelo seu sexo biológico. Essas pessoas rejeitam o assim chamado gênero binário, que concede espaço apenas para dois gêneros de macho e fêmea. Uma expressão muito articulada desta rejeição é encontrada em uma declaração da Comissão Internacional dos Direitos Humanos de Gays e Lésbicas. Nós cremos que é indispensável desconstruir o sexo binário, sistema de gênero que molda o mundo ocidental tão absolutamente que a maioria dos casos passa despercebido, para que outras sexualidades sejam possíveis. É indispensável e urgente que deixemos de nos governar pela noção absurda que só existem dois tipos de corpos possíveis, macho e fêmea, com somente dois gêneros intrinsecamente relacionados a eles, homem e mulher. Nós fazemos da questão trans e intersex nossa prioridade porque sua presença, ativismo e contribuição teórica
nos mostra o caminho para um novo paradigma que permitirá que tantos corpos, sexualidades e identidades existam como aqueles que vivem neste mundo possam desejar ter com cada um deles respeito desejado e celebrado. Tal posição deve ser rejeitada por qualquer interpretação fiel da Escritura. Como temos visto, Deus criou a raça humana em dois gêneros complementares e soberanamente atribuiu o gênero aos seres humanos. Este gênero nos é revelado plenamente no nascimento. Em um mundo caído, nossos corpos são corrompidos pelo pecado e uma consequência terrível é a condição conhecida como intersex. Esta é uma condição física onde os indicadores biológicos de gênero estão confusos, tornando-se desafiador identificar se alguém é menino ou menina. Esta condição física é muito diferente de transgenerismo, onde uma pessoa tenta rejeitar os indicadores óbvios de gênero em favor de um gênero diferente que Deus não atribuiu. Tal postura constitui não somente uma rejeição da bondade do gênero, mas também da bondade do corpo. Conselheiros bíblicos devem apontar às pessoas, pela graça de Jesus Cristo, a bondade dos seus gêneros físicos e ajudá-las a se arrependerem de um desejo por um corpo que Deus não as deu. Conselheiros bíblicos resistirão, portanto, a qualquer esforços para ajudar os aconselhados a adotarem as características físicas, roupas e até mesmo o modo de agir e se portar do sexo oposto. Aconselhamento humano. A Bíblia nos fala sobre o que significa ser verdadeiramente humano. Não existe melhor maneira de honrar os seres humanos ou ajudá-los do que tratá-los de uma forma que corresponda ao ensinamento bíblico. A forma mais humana de aconselhamento é o aconselhamento bíblico, que intencionalmente se aproxima das pessoas como portadoras da imagem que são, existindo com um corpo e uma alma, e concebido como homem e mulher. É antibíblico e inútil tratar pessoas no aconselhamento como se essas realidades não existissem ou não fossem relevantes. Qualquer aproximação de aconselhamento que não se engaje ativamente e reconheça essas realidades é desumana, independentemente das intenções de ser útil.